no planeta Terra a vida tem prosperado por milhões de anos. E assim se foi com o tempo surgindo criaturas de grande porte e médio se adaptando para viver em meio a estes ambientes. Seja de clima áridos ou até mesmo florestas exuberantes, a vida sempre achou um jeito. E assim a Terra aprimorou essas criaturas desde o início da própria vida. Até que recentemente digamos que essas coisas mudaram. Novas formas de vidas foram encontradas. Assim mudando todo um ecossistema e o equilíbrio que existia na natureza. E por isso nós, da Pesquisa Nacional da Carne Viva, estudamos essas criaturas. Darren Killoy, exatamente um canal que eu acabei conhecendo por curiosidade e sugestões de vocês nos comentários. Eu acabei conhecendo, digamos, com uma história bastante curiosa, digamos que um found footage ou digamos um ARG denominado Vita Carnes, ou como outros chamam como Living Meat, que resumindo seria como carne viva. E resumindo este vídeo que eu irei falar aqui agora, é um compilado basicamente completo da história que ele tá querendo falar aqui da gente, e que vai por mim não é pouca coisa. Mas antes de irmos literalmente para a série, eu também queria agradecer quem sugeriu esse tipo de conteúdo aqui no canal, que foi algo novo, é algo diferenciado que eu de verdade gostei muito de poder falar aqui no canal. E antes de tudo, claro meu povo, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, e principalmente se você for novo aqui no canal, não esqueça de estar compartilhando esse tipo de conteúdo que traz muito trabalho aqui, e vamos falar sobre Vita Carnes de Darren Killoy. A fita em si nesse começo digamos que não há nada demais, digamos que seja todo o aviso que tem dentro de um ARG. E aqui diz que essa fita é literalmente ilegal e não se deve ser compartilhada, que pode ter uma pensão de até 500 milhões de dólares. E começa tudo aquilo que vocês acabaram de ver no começo, então essas partes digamos que vocês ainda não precisam ver porque eu já falei ali. E como eu tinha dito ali atrás, aqui começou a explicar um pouco mais sobre essas novas criaturas, e que desde o surgimento delas e do que elas são, desde 1931, começaram a se debater o que seriam esses recém-chegados e de onde eles teriam vindo. Eu até acho um pouco engraçado essa parte aqui, que ele também te fala que talvez sejam extraterrestres de outro mundo, ou sejam demônios querendo purgar a humanidade. Eu acho que meio flertando com os RG, mas continuando. Aqui diz que segundo a ciência, não há nada disso. Eles só foram seres que apareceram milagrosamente desde a Terra, e desde então a Terra se tornou o lar dele. Até que em certo ponto começa a explicar o que a gente tem de conhecimento sobre essas espécies, e começa a litar que essas criaturas são compostas principalmente de tecido muscular, órgãos e ossos, e que eles também se assemelham muito a animais sem pelo ou na carne viva. E por causa dessa certa peculiaridade deles terem a pele digamos que nem carne viva, eles foram denominados de Vita Carnes. E aqui diz que a certa maioria dessas espécies se alimentam de órgãos em decomposição. Então dando uma resumida, a dieta deles seriam de animais mortos ou abatidos e não inclui nenhum seres da sua própria espécie. E que esses seres ficam em abundância quando tem outros digamos variedade da sua própria espécie, a tal denominada crawl ou rastreamento. E aqui cita que eles seriam tipo um crescimento de gavinhas carnudas muito parecidas com árvores de pele de carne, e cita até mesmo que talvez se assemelhe quase como um intestino delgado, sendo a única diferença a coloração vermelha escura. E essas coisas cresceriam num padrão semelhante a de fungos, mofos ou até mesmo cogumelos. E digamos que a partir dessa vinha pode surgir várias variedades de veias arteriais, o que pode causar digamos que variações dessas espécies, ou como seria uma carne mãe de todas as espécies. E cita até que as extremidades dessas vinhas são equipadas para pegar água e filtrar organismos que elas encontram no local. E a maioria dessa matéria orgânica para o seu crescimento e desenvolvimento é encontrado na sujeira e no solo da superfície. E devido à sua forma sustentável e eficiente, ele se encontra em quase todos os tipos de ambientes habitáveis. E reforça dizendo que a sua chegada no ecossistema digamos que causou um grande desequilíbrio na natureza, pois com sua chegada muitos herbívoros que acabavam comendo plantas decidiram não comer porque tinha essa planta que simplesmente não morria, e até mesmo animais carnívoros decidiam comer essa planta pois simplesmente parecia não ter efeito. E como tem animais em abundância, digamos que assim que eles comerem e depois se decomporem, eles servirão digamos como adubo e abundância para que mais plantas assim cresçam. E de certa forma esse seria o ciclo dessa tal planta, que acaba até mesmo pegando nutrientes de outras plantas para poder se reerguer. E algo curioso aqui que cita que até mesmo a humanidade tem usado essas plantas. Como ela tem digamos de uma forma abundante, ela foi cultivada em nutrientes de forma sustentável em fazendas domésticas. E essa forma sustentável é que basicamente a planta é transformada em fertilizante, o que aumenta muito o rendimento da qualidade e da colheita. E ele até cita que até mesmo o ser humano pode acabar comendo, mas devido à sua aparência eles dizem para não comer. Não faço ideia do porquê, mas tá aí. E cita que essa planta também teria uma grande importância nas próximas criaturas que iremos estudar. E vamos dizer que é aqui que as coisas começam a ficar estranhas.
Em certos específicos onde há muita abundância dessas tais rastreamentos, ou seja, essas plantas, pode acabar uma carne se desenvolver dentro desses galhos, e desses galhos surgir outra criatura, que para uma tradução um pouco mais livre seria como guarnições, mas eu gosto de chamar eles de escaravelhos. Porque sério, chamar de guarnições, pô, tinha tanto nome legal aí, os caras inventam essa. E vamos dizer que a descrição deles não é uma das melhores, pois eles se assemelham a pequenos animais que parecem muito guaxinins esfolados. E descreve também um pouco mais da aparência deles, digamos que eles sejam um pouquinho mais rechonchudos e que não chegam a chegar a grande porte. E sendo que cada um, digamos, pode ter sua forma corporal diferente em número de membros, chegando até mais ou menos. Mas cita que a peculiaridade de cada um deles é que todos são feitos de carne e não passam de crescer de 20 centímetros. Como até mesmo o próprio documentário diz, seria como uma bola de basquete. E essas pequenas criaturas podem se alimentar tanto de carne ou até mesmo de plantas por ser um ser onívoro. E que até diz que embora ele seja uma criatura com uma aparência horrível, ele é uma criatura muito covarde, que sempre que encontra alguém ou alguma coisa, ele acaba gritando e se acovardando. E até mesmo na própria cadeia alimentar, ele estaria, digamos que no fundo de tudo isso, por ele não ter nenhum método de se proteger e sempre conseguir ser dominado e levado por cima. E até diz extremamente que ele deveria entrar em extinção por causa disso, mas não foi o caso. Ele não até Seria uma criatura em grande abundância e que pode até mesmo ser encontrado em qualquer lugar que tenha aquelas plantas ou rastejadores. Eles até que crescem, digamos, de uma forma bem rápida, atingindo a idade adulta a 7 meses e tendo estimativa de vida de 1 a 4 anos. Mas o porém é que por eles terem uma grande abundância, a humanidade não conseguiu realocar eles na sociedade, sendo sempre encontrados à noite fazendo barulho ou tentando achar qualquer comida resquícios em latas de lixo. E tá, isso aqui quando eu vi a primeira vez eu juro que eu achei estranho e ri um pouco. Aqui também fala que tem umas pessoas que ainda os mantêm de enfeite como animais de estimação. Sim, é extremamente bizarro. Imagina você chegar na casa de um amigo e ter uma carne viva no meio do sofá. Mas certo, a próxima variedade disso aqui, digamos que é outra espécie que vem desta planta, que agora seria uma cobra de carne. E essa é uma das criaturas que não, digamos que se fala muito. Aqui diz que ela se parece como um verme, revestida por uma membrana transparente parecida com uma pele. E também diz que a sua altura e tamanho pode variar de conforme ela fosse alimentando no meio da vida, e que sua dieta e alimentação sempre seria de abates de carnes mortas ou animais abatidos, pois ela não tem capacidade de comer algum animal vivo. E explica também que ela tem sensores no meio da sua língua para tocar e sentir o seu ambiente, e que seria dessa forma que ela conseguiria achar alimento, pois assim como a carne morta, ela libera esporos que ela consegue sentir e saber se tem comida perto. E explica que é assim que dessa forma, ela abrindo a sua mandíbula, ela consegue se alimentar e acaba descartando qualquer parte que não irá ajudar no seu processo de crescimento, que pode chegar a ter cerca de 5 metros ou mais. E bom, acaba falando quais seriam essas coisas que ela acaba descartando, que seriam coisas que não ajudariam, que seriam como crânio, pelvis, cabelo, unha. E ela possui até mesmo uma característica, digamos, muito peculiar, que a cada crânio que ela conseguir comer de qualquer animal, qualquer coisa, isso vai acabar se tornando o crânio dela e ficando ali, o tornando cada coisa única com cada coisa que ela comeu anteriormente. E explica também que a vida útil da cobra vai depender muito do quanto que ela se alimenta durante a vida. E o maior registro que teve foi de cerca de 28 anos de idade. Não se sabe ao certo se seria o máximo de vida dela. Ela é uma criatura que não é afetada por nenhuma doença devido ao composto químico que ela tem no seu corpo e não tem nenhum tipo de predador que possa matá-la. E explica que talvez as únicas formas de matar esse tipo de ser seria deixando ela com fome, sem comida e escassez ou simplesmente queimando ela. Explica também que durante essa família de carne, ela é a única que pode se reproduzir, porque quando ela chega a um certo tamanho, ela acaba se dividindo em dois e esse outro dois vira outra cobra. E ela é uma das poucas que não se encontra em qualquer lugar, pois ela tem que estar em climas, digamos, moderados, pois se for muito quente ela morre, ou se for muito gelado ela morre também. E a sua população depende inteiramente da quantidade de cadáveres disponíveis no local. E como sempre o ser humano encontrou alguma forma de utilizar ela, simplesmente por causa do composto químico que ela tem no seu estômago, o que não gera doença, não gera cheiro, simplesmente desaparece com qualquer carniça, ela é acostumada a usar em açougues e em descarte de animais ou lixeiras na rua. Aqui comenta também que elas são criaturas muito mansas, apenas não gostando de serem interrompidas e atacando quando estão tendo a sua refeição. E o narrador até comenta que, tirando o fato dela ser uma criatura com um cheiro muito forte, elas são muito mansas e que digamos que é algo belo nessa família de carne. Agora o próximo grande membro dessa família seria o mímico.
O mímico é uma criatura bípede com uma estranha semelhança com a anatomia humana, e ele se parece muito com um ser humano esfolado, possuindo características extremamente exageradas. E possui características como dedos alongados, como pés alongados, braços alongados, tudo extremamente exagerado, olhos vazios e o que mais marca ele, um sorriso maligno. E algo peculiar também é que eles possuem muito mais dentes do que os seres humanos. Todos possuem uma característica tudo em comum, são extremamente longos e afiados. E a dieta composta do mímico é algo muito simples, simplesmente ele se alimenta inteiramente de carne humana. Por isso, normalmente o ciclo de vida dele se encontra perto de cidades onde os humanos ficam. E vamos dizer que ele tem 3 estágios de vida. O primeiro estágio é quando o mímico acaba de sair da raiz e ele começa a se parecer muito àqueles escaravelhos que eu falei aqui atrás, só com uma aparência muito mais magra e pálida do que aquilo. Neste primeiro estágio, ele irá caçar presas como ratos e coelhos, e conforme ele for crescendo e seu apetite for aumentando, ele irá aumentando as suas presas, assim chegando no segundo estágio, que é o mímico que nós conhecemos, que é muito estreito e assim acaba se tornando cada vez mais difícil e os seus métodos de caça também acabam mudando, e procura caçar de forma minuciosa e espreita para assim poder ter o abate de suas presas, que seriam os seres humanos, vivendo na cidade tranquilamente. E para se misturar em meio a essa multidão na cidade, ele pode usar coisas em si, e para se camuflar ele pode usar coisas como roupas, manequins ou até mesmo móveis de casa. E uma vez que o mímico achar o seu alvo, ele irá realmente seguir essa pessoa até decorar a rotina dela e esperar o momento certo, que seria normalmente na hora de dormir, onde a pessoa está mais despreparada, e assim ele faz o seu abate. E assim que o mímico fizer o seu abate e estiver satisfeito, ele irá deixar a área e o local e se afastará o máximo suficiente de qualquer cidade ou civilização humana, para assim poder digerir a comida sem nenhum problema. Mas aqui ele diz também uma situação muito hipotética, de se algum ser humano estiver acordado e o mímico for atacar, ele usará sons muito estranhos para assustar a sua presa e assim a encurralar para assim dar o seu abate. E assim que a presa for encurralada, o mímico irá atacar ela e... E a próxima coisa que é citada aqui é sobre o terceiro ciclo de vida desse mímico, que diz que assim que ele compôs e se alimenta de uma certa quantidade de ser humano, ele começará a se desenvolver e se parecer cada vez mais a aparência com o ser humano, desenvolvendo pelos ou qualquer coisa do tipo que apareça muito mais com uma pessoa, assim ele poderá se misturar e assim poder ter mais vítimas abatidas. Só que aqui também cita uma certa variedade que pode acontecer, quando o mímico tem um estoque de comida muito alto, ele se torna um caçador com quase outra aparência e inimaginável 1000 vezes pior do que ele já era. E cita que a partir desse ponto todas as características humanas que ele tinha irão desaparecer e ele irá desenvolver uma camada extra e escura durante a sua pele, e acaba aumentando a sua força e resistência conforme cada vez mais velho o mímico for. E agora o rosto dele seria a única coisa diferencial de tudo, onde seria agora uma camada pálida com um sorriso alarme. Agora os dentes também se encontram na parte mais profunda da boca dele, fazendo ele ter uma boca serrelhada simplesmente bizarra, e usar o tom escuro da sua pele para se esconder em meio à escuridão. E algo macabro que cita aqui também é que quanto mais velho o mímico for, mais predatório ele se torna, um dos predadores mais eficientes que existem na Terra.
E como obviamente isso representaria um grande perigo para a humanidade, digamos que agora teremos instruções de como sobreviver sozinho em um encontro com o mímico. Primeira etapa, evite sair sozinho se você realmente achar que tem um mímico por perto. Passo 2. Se você encontrar uma mímica estacionária aparentemente imperturbável com sua presença, saia imediatamente do local e avise as autoridades locais. Passo 3. Se você acabar encontrando um mímico e tentar fugir, por favor, tente achar uma rota mais clara possível. Os mímicos dificilmente irão te seguir se eles verem que você tem uma rota de fuga específica. Passo 4. Se você for encurralado por um mímico, deite em posição fetal e tente proteger pescoços ou qualquer parte vital do seu corpo. Tente fazer o máximo de barulho possível para outras pessoas te localizarem ou simplesmente assustar o mímico. Passo 5. Se você tiver alguma arma ou bastão em casa e tentar atacar o mímico, não faça isso, pois realmente eles têm uma resistência muito alta e isso só iria aumentar suas chances de acabar morrendo. Então tente usar armas como isso como uma barreira para tentar parar qualquer ataque do mímico. Passo 6. Se o mímico estiver caçando pela área, mas ainda não descobriu a sua localização, tente se esconder usando móveis até que ele desista de sua procura ou simplesmente tenha sorte de não te achar. E agora o próximo grande membro dessa família seria a colheitadeira. Essa espécie se comporta simplesmente que nem uma planta, saindo várias raízes de sua base, tendo um comprimento muito largo. Vamos dizer que essa raiz maior, como se fosse esse ovo, pode chegar até cerca de 2 metros, mas o comprimento que ele pode ter pode ir até mesmo de 150 metros, ou seja, não é uma área nada pequena que essa planta pode estar. Mas aqui também explica que ela seria igualmente que nem aquela primeira planta que dá origem das outras, só que seria uma que simplesmente nunca parou de crescer e nunca deixou sua raiz se desconectar, assim ela consegue energia para se manter viva. E como podemos ver também, essa planta possui alguns tipos de tendões, que vamos dizer que não são algo muito agradável de se ver, parece muito bem como se fosse uma garra ou unhas afiada. E como se só isso já não bastasse, essa planta também solta 2 tipos de veneno se você pega nesses espinhos. O primeiro vai te paralisar o seu sistema nervoso todo e você ficará paralisado, e o outro digamos que vai queimar todo o seu corpo, resumindo. Não é uma experiência muito boa. E logo após isso começa a explicar também um pouco mais como funciona o ciclo de caça dessa planta. Resumindo, toda a área que ela consome, ela acaba pegando e predatando algum tipo de predador muito maior que ela, e com o sangue ela acaba se alimentando e criando adubo para si mesmo. E aqui de certa forma meio racional é explicado que a planta também não caça animais menores, mas sim apenas maiores. Ela usa basicamente os animais menores para serem atraídos para os maiores e assim ela conseguir ter o seu abate, pois se ela caçasse menores, digamos que ela teria basicamente que gastar muita energia. E aqui também se explica e fala que se você se encontrar com essa planta e for envenenado, não se tem nenhuma cura. E aqui diz também que ela só vive em certos lugares específicos do mapa. Então eu acho que não é muito se preocupar, a não ser que você encontre um por acidente. Agora a próxima estrela dessa família de carne se chama o hospedeiro. Aqui se explica que essa criatura se assemelha pouco fisicamente com o ser humano, parecendo mais um ser humanoide de carne, onde em vez de perna ele teria alguns tentáculos que firmam eles no chão. E ele aparenta não ter rosto, junto com um pescoço extremamente longo. E junto pelo que parece seria a boca no meio desse pescoço, que vai por mim, isso já o torna simplesmente muito bizarro. E ele em suas costas parece ter algum tipo de espinho ou parece alguma coisa desenvolvendo isso, que solta algum tipo de esporos, que é isso que os torna tão perigoso. Mas esse perigo infelizmente só se encontra na América do Norte. E explicando de uma forma resumida como funciona isso, quando alguém se encontra com essa criatura e ele acaba liberando esses esporos, os esporos irão até o cérebro da pessoa e aparentemente ele irá ficar bem. Mas depois de algumas horas do ocorrido, a pessoa começará a sentir coisas dentro do seu corpo, como dores, febre, vômito e certas coisas que podem ser muito bem confundidas com uma doença normal, até que simplesmente a pessoa vai se levantar e andar até o local onde ela foi visto a criatura para simplesmente Abrir todos os seus órgãos.
Mas é explicado aqui também que se uma pessoa dentro de mais ou menos 36 horas for impedida de ir atrás da criatura e for tratada, ela conseguirá ser realocada na sociedade e os sintomas irão passar. E assim que a criatura vê que basicamente a comida não voltou, ela provavelmente irá procurar outra área para se alimentar e ter outra caça. Agora iremos para a penúltima criatura dessa família de carne, o famoso O monólito é uma das criaturas mais novas, aparecendo primeiramente em 1972 de junho em... Existem apenas 7 monólitos no mundo todo, todos localizados a cerca de 1,5 km de distância, todos cercando uma área circular, onde se dá cerca de... Cada monólito possui cerca de mais ou menos 150 metros de altura, e a criatura em si é toda feita em vários fios centenas de carne. Monólitos ficam simplesmente parados sem se mexer. A única coisa que realmente aconteceu foi quando... E esse é o único registro que temos onde algum monólito foi extremamente agressivo quando aquele grupo estava indo para a cidade. Agora, finalmente iremos para a última criatura. A singularidade é composta por alguma matéria escura, possuindo cerca de 1 metro de diâmetro, tendo singularidades que talvez nunca entenderíamos. E a singularidade pode ser encontrada em qualquer lugar sendo vista flutuando, possuindo também várias leituras não compreendidas que podem ser decifradas, como por exemplo assinaturas de energia, campos magnéticos, e quase todas as informações que temos sobre singularidades são desconhecidas, tornando quase impossível termos total conhecimento, onde a maioria dos arquivos são confiscadas pelo governo e os funcionários. E esse foi o vídeo de pesquisa nacional da carne viva. Obrigado por assistir.